Fala Comigo. O vídeo de hoje vai ser o Sabino Responde 3, onde eu vou estar recolhendo essas perguntas lá do Instagram, na caixinha que eu abro lá de vez em quando para estar fazendo esse vídeo. Então, coloquem aí nos comentários quais conteúdos, o que você quer ver aqui no canal. Curte, comenta, compartilha, me ajuda bastante. Estamos quase chegando aos 100 inscritos, então conto com o apoio de todos vocês. Então, bora lá responder essas perguntas. Então, vamos estar começando aqui agora. Primeira pergunta: por que a sobrecarga progressiva é importante para a hipertrofia? Então, primeiro a gente precisa entender que o corpo ele precisa de estímulos cada vez maiores, né, a grosso modo falando, para ele aumentar suas capacidades. E aí, falando em hipertrofia, ganho de massa muscular, síntese de proteína, de novas miofibrilas, aumento do número de sarcômeros, meconotransdução, todo esse complexo fenômeno fisiológico que vai acontecer no nosso corpo para aumentar a quantidade de músculo, o ganho de massa muscular. Pode ser melhorar desempenho na corrida, melhorar força, puramente o ganho de força, powerlifting. Então, o seu corpo precisa de novos estímulos maiores, para melhorar a valência que você quer. No nosso caso aqui, estamos falando de hipertrofia, ganho de massa muscular. Então, o que é essa sobrecarga progressiva? O que isso vai se transferir para a prática? Aumentar em 3 variáveis, principalmente. Seja a carga que você utiliza. Então, se você fazia 8 repetições com 100 quilos, você faz com 105 quilos, 110 quilos, você progrediu. Se você aumenta repetições para aquela mesma carga, então 100 quilos para 10 repetições, agora eu faço 12, faço 15 mais fáceis. E progredir a técnica. Uma melhor contração, uma melhor consciência corporal, ativação muscular. E você pode mesclar essas três, obviamente. Então, progredir tanto 2 quilos totais na barra e aumentar uma repetição, melhorando a técnica. Então, é uma infinidade de variáveis, de conjuntos que você vai mesclar e evoluir treino a treino. Se fadigar menos, tolerar um pouco mais de volume, não sentir aquele desconforto. Tudo isso contribui para a hipertrofia e encaixa nessa questão da sobrecarga progressiva. Então ela é muito importante para sinalizar para o nosso corpo que ele precisa se modificar no sentido de ter mais proteínas, para conseguir tolerar esse trabalho que está sendo solicitado, está sendo entregue muito estímulo, e ele tem que tolerar esse estímulo. Então ele vai, eu tenho que ganhar massa muscular, eu tenho que adicionar músculo, tenho que adicionar sarcômeros. Nosso corpo vai entender dessa forma, né? Fazendo uma analogia. Agora, para a segunda pergunta, viu os stories anteriores? Fazer os main lifts no mesmo treino não é lesivo? Então, quando eu abri essa caixinha de perguntas no perfil, era o dia de SBD, que eu faço supino, agachamento e levantamento terra no mesmo treino. E aí os main lifts são esses 3 movimentos, né? Os lifts, os levantamentos principais. Não é lesivo, não tem problema. Lesão é multifatorial, então compreende muitas coisas, estado emocional, periodização, fadiga, sono, dieta, contexto social em que você está. Então, assim, são muitas coisas para você se lesionar. É no longo prazo, dificilmente é algo agudo, uma lesão aguda de acontecer dentro de um treino. Então, o SBD não é lesivo, o SBD é uma sessão mais fadigante, com certeza, desgasta um pouco mais. Então, tem que saber controlar, gerenciar a fadiga, as variáveis volume, tem um dia de descanso antes ou um dia de descanso depois, tem que saber gerenciar um pouco essa questão. Mas não é lesivo. Muitos atletas de powerlifting fazem um SBD na semana, 2 ou até 3. Então, assim, é saber. Você se dá bem, não é também uma fórmula mágica. Todo mundo tem que fazer SBD, todo mundo está focando em melhorar os main lifts, um powerlifter tem que fazer SBD. Não necessariamente, mas tem uma boa transferência para os dias de competição, é uma estratégia bacana, principalmente se você tolerar fazer esses 3 movimentos com uma boa intensidade, uma boa técnica, e não se desgastar tanto. Terceira pergunta: como organiza sua rotina de estudos, trabalho, treino? Ainda sobra tempo para sair? KKK. Então, pergunta um pouco mais pessoal, vou estar respondendo aqui. Então, meus estudos, eu gosto de fazer baterias de estudos divididas ao longo do dia, ou eu me dou bem também com 2, 3 horas seguidas de estudo. Faço pequenas pausas, né, para a questão da atenção, do foco atencional. Então, normalmente eu faço um pouco de estudo de manhã, quando eu acordo, algo mais voltado fora desse universo de powerlifter, de musculação, treinamento. Gosto de estudar a Bíblia, algum estudo bíblico. Então, sempre faço isso quando acordo. Vou para a Santa Missa. Faço o meu treino ainda no período da manhã. E aí minha manhã fica toda consumida nisso. À tarde eu integro esses estudos. Algum curso, algum YouTube de algum atleta que eu gosto bastante que fala de powerlifter, ou treinamento voltado para hipertrofia, reabilitação, algum livro, algum e-book. E aí eu faço esses blocos de estudo 1 hora, descanso um pouco, reviso, 2, 3 horas. A questão da consultoria eu também tiro um momento do dia para estar atualizando os alunos, passando os feedbacks.
para gravar os conteúdos, editar os reels, os vídeos no YouTube que eu posto. Então, eu organizo dessa forma ao longo do dia. Eu não curto muito ficar saindo, é coisa minha, então eu me sinto bem confortável com essa rotina de treinar, ir para a igreja, trabalhar na consultoria, trabalhar com os alunos, corrigir os movimentos e tudo. E eu fico nesse loop, semana a semana, tiro um pouco para sair com meus amigos no final de semana, tempo mais de liberdade. Domingo eu também tento ficar um pouco mais off da consultoria, dos estudos, para aproveitar o meu dia, o dia do Senhor. Então, fico mais voltado para Deus mesmo. Então, basicamente, essa é a minha rotina de segunda a segunda, dessa forma. Quarta pergunta: a dieta visando o treino de powerlifter é diferente de quem treina visando a hipertrofia? Em relação a macros, vai ser bem semelhante, né? Questão de gordura, proteína, o carboidrato, as medidas. Aí vai depender. Você está querendo um cut, está querendo emagrecer e ganhar força, um bulking. Mas geralmente, alguém que já está consolidado ali, não é alguém que está iniciando muito gordo, nem muito magro, vai precisar fazer um cut, um bulking. É uma dieta mais isocalórica para você manter o seu peso, da sua categoria, né? Igual no fisiculturismo, você também tem que bater certo peso, se você não for da categoria Open. Então, é comum os atletas fazerem isocalóricos ou um pequeno superávit, porque não podem também adicionar muito peso, a não ser que eles queiram migrar de categoria. Aí, obviamente, seja o déficit calórico para uma categoria mais baixa, ou um superávit mais prolongado para uma categoria maior, subir esse peso, e aí melhorar suas marcas. Toda essa questão de logística. Mas a dieta em si vai ser bem semelhante. Só não vai ser tanto cíclica de cutting e bulking quanto é para o fisiculturismo, que aí o foco é o ganho de massa muscular em si, aumentar o máximo do peso, ganhando menos gordura, depois ficar o mais seco possível no cutting. Já não é tanta preocupação de um powerlifter. Ele não quer ficar com 5, 6, 8% de percentual de gordura. Ele quer manter a performance, manter o peso da categoria dele e ainda conseguir treinar bem, cada vez melhor, progredir as cargas. Próxima pergunta: como lidar mentalmente com uma lesão, na hora de voltar aos treinos? Já tem outros vídeos aqui no perfil, tem esses dois, parte 1, parte 2, da questão de lesão, como evitar, como prevenir, como tratar, voltar aos treinos depois. Então, dê uma olhada, ficou um conteúdo bem bacana, bem rico em conhecimento. Então, eu já tive uma lesão, tive uma inflamação do nervo ciático. Então, eu fiz os exames na época, eu tenho um pouco uma protusão discal, desidratação dos discos. Tenho que tomar esse certo cuidado, mas não é algo que também, não posso treinar mais, foi culpa do treino, foi culpa disso. Muitos outros fatores, negligência minha na época, já tem alguns anos que eu carrego essa lesão. E é óbvio que te dá um pouco medo quando você volta, você fica com receio de fazer o movimento que te causou a lesão ou movimentos semelhantes, mas isso com o tempo você vai progredindo. Então, não precisa voltar ao peso que você pegava. Vai voltando aos poucos, vai consolidando a técnica, sem roubos, sem se emocionar demais. Sentir um pouco de dor? Tira uns dias de descanso, utiliza o anti-inflamatório se for necessário, não precisa se preocupar. E cuidar de uma lesão é bem delicado, mas não é uma sentença de que você nunca mais vai treinar pesado, precisa abandonar a academia, não. Saiba lidar. Procure um bom treinador que vai lidar com essa sua demanda e caso fuja do escopo dos treinadores, de um profissional, de um educador físico, procure um fisioterapeuta, um médico especializado, que aí ele vai conseguir te guiar nesse processo de reabilitação, de voltar a treinar. Mas utilize aquilo que a gente falou no início do vídeo, na primeira pergunta, sobre a carga progressiva também. Então você vai voltar aos poucos, dominando a técnica do movimento, sem tanta carga, e aí você vai incrementando carga, seu corpo vai se adaptando, vai se fortalecendo, e aí você volta, novo em folha. E toma cuidado com essa lesão, mas não precisa ter medo. Às vezes você nunca mais vai lesionar de novo nessa parte do seu corpo, nessa estrutura. Valeu? Então, bora lá. Qual o melhor exercício para os paravertebrais? Então, os paravertebrais, eles vão ser formados pelo pessoas, quadrado lombar e os eretores da espinha. Então, a gente vai estar falando dessa questão, vai hipertrofiar fazendo grande parte dos exercícios, principalmente os livres, que exigem essa estabilização, toda a parte do core, dos próprios paravertebrais, dessa musculatura. Então, aí entram terra, variações, RDL, chifre, próprio agaçamento, remado curvado, exercícios livres de forma geral. Quando a gente já fala dos eretores de espinha, eles vão ser formados pelo iliocostal, o longuíssimo e o espinhal. São esses dois canos, esses dois tubos de PVC que a gente tem nas costas. Está descendo algumas imagens aí. Quando bem desenvolvidos, formam até uma pequena cavidade, uma fossa, uma depressão no meio das costas dos atletas, das pessoas. Principalmente quando estão mais secos. Palco, físico de palco, ou alguém que tem pouco BF e alto grau de muscularidade, muito músculo ali dos eretores. E aí, quais são esses melhores exercícios? Variações de deadlift. Extensão de tronco, né? Então a gente está falando do próprio terra, é muito bom. O SLDL, que é o Stiff Leg Deadlift, é um grande exercício para eretores.
sempre gosto de incluir variações do terra no planejamento visando essa musculatura. O SLDL, para mim, é o melhor. O terra ainda tem uma divisão de trabalho um pouco maior com membros inferiores. O RDL não é tanto isolador dos eretores. O SLDL, para mim, é uma ótima opção se você quer incluir. Extensão no banco romano também, com a técnica correta, tem seu valor também. Então, variações de deadlift. Remada curvada também é ótimo para eretores e essa estabilização, mesmo que seja por uma questão isométrica, como a magnitude da carga é muito alta que você utiliza, mesmo essa contração isométrica vai produzir uma hipertrofia significativa, entende? Então, são bons exercícios que eu gosto de incluir. Chegando aqui agora na última pergunta. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para mais pessoas assistirem. Muito obrigado mesmo. De maneira básica, para construir força, volume baixo, baixas reps e alta intensidade? Então, basicamente sim. Obviamente, não precisa, eu não gosto muito dessa terminologia. Volume baixo, volume alto, você faz o volume ideal para você. Certas pessoas toleram mais volume, certas pessoas toleram um pouco menos. Mas, de forma geral, eu curto o volume moderado, baixo, né? Se a gente for colocar. E é basicamente isso mesmo. Você não vai ficar fazendo 5, 6 séries de trabalho. Começa ali 1, 2 séries de trabalho, talvez mais séries de trabalho nos main lift, que vai ser seu foco, acessórios um pouco menos de volume, né? Menos séries. Repetições realmente vão ser mais baixas. Então, 1 a 6 repetições máximas em multiarticulares mais pesados, terra e variações, agachamento, próprio supino, uma remada curvada, um desenvolvimento. Você não vai querer fazer ali 10, 12, 15, 20 repetições. E agora, quando a gente vai para alguns acessórios, você pode sim brincar com repetições mais altas. Uma elevação lateral. Não tem necessidade de 2 repetições na elevação lateral. Pode jogar ali 8 a 12, 6 a 10, bem tranquilo. E para quem quer começar, é isso. Foca nos multiarticulares, um volume de treino 1 a 3 séries neles, baixas reps, alta intensidade, né? Então, 6 repetições máximas. Não precisa chegar na falha em todas as séries. Vai de acordo com o seu planejamento, de acordo com o volume que você está utilizando. Evita ao máximo a fadiga para ir ganhando força a cada sessão. E aí vai da periodização também, fazer em bloco, fazer ondulatória, fazer linear. Tem várias estratégias que podem ser válidas. Valeu? Então, finalizando o vídeo por aqui, muito obrigado novamente a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado por acompanharem o perfil, por confiarem no meu conhecimento, confiarem no que eu passo aqui para vocês. Vou voltar na frequência aqui no canal. Vou tentar manter pelo menos 2 vídeos por mês, um a cada 15 dias. Está bem corrido para mim, tá gravando e editando tudo. Mas eu vou tentar ainda, se eu conseguir, semanalmente, 4, 5 vídeos por mês no caso. Então, muito obrigado. Curtam, comentam, compartilhem, me ajuda bastante. Escrevem aí críticas, feedbacks, o que eu posso estar melhorando. Eu sei que tem muita coisa que eu posso melhorar ainda aqui no perfil, lá no Instagram também. Então, conto com o apoio, com o feedback de cada um de vocês. Conteúdos e dicas, temas que vocês querem ver aqui no canal. Podem colocar aí nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo.